Queria que vocês abrissem comigo o Evangelho de Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 25. Esse texto da Escritura me traz realmente grandes desafios. E particularmente eu quero deixar com vocês nesta manhã 4 desses principais desafios que estão contidos neste texto da Escritura para a gente praticar. Nós queremos um cristianismo prático, um cristianismo vivencial, um cristianismo que as pessoas pratiquem de acordo com a sua fé, com o conhecimento que tem a respeito da palavra, a respeito de Deus, e que naturalmente querem colocar em prática esses conhecimentos. Porque, infelizmente, hoje em dia está muito misturado a nossa fé religiosa com uma fé só religiosa. Só religiosidade. Então, os crentes têm sido hábeis em conhecer muitas técnicas de persuasão, né? Orações fantásticas que eles fazem, né? Tentar persuadir a Deus que deve responder a eles de acordo com suas intenções. Outras orações esquisitas, orações que condenam as pessoas, orações que afastam muitos dos seus familiares, orações que magoam. As pessoas pensam que são orações certas, corretas, aos olhos de Deus, e naturalmente não tem nada a ver. Então, muita religiosidade e pouca vida. Pouca vida. Então, mais do que a nossa religião, a nossa relação com Deus, que o Senhor tem criado e desejado, através do seu Filho Jesus, é que o cristianismo seja um cristianismo de relacionamentos, não de religiosidade. Então, o que ele quer é relacionamento, não religiosidade. Lembra que eu falei com vocês, pouco tempo atrás, aliás, domingo passado, estive aqui e falei com vocês a respeito do desejo que tenho no meu coração de, algumas vezes, tentar voltar às nossas origens. Quando nós nos reuníamos aqui no pátio, havia possibilidade, né? O pátio não tinha nenhuma construção. Colocávamos uma mesa muito grande aqui, cada um trazia um quitutezinho de casa, né? E nós, depois da reunião da manhã, nós nos sentávamos, comíamos juntos, batíamos papo, nos abraçávamos, orávamos uns pelos outros. É muito semelhante à visão de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 em diante, que fala sobre a importância dos relacionamentos da igreja em Jerusalém. Então, eu costumo dizer que assim viveu a nossa matriz, em relacionamentos de amor. As pessoas, umas atendiam às necessidades das outras, e amavam-se, serviam-se, ajudavam-se mutuamente, fortaleciam-se. Era realmente um momento tão lindo, e assim começou a igreja. Eu estava lembrando em passado que assim começou a Comunidade da Graça aqui neste lugar, há 40 anos atrás. Começamos assim. Éramos um grupo menor, né, tínhamos mais espaço, e eu gostava de ter as pessoas próximas a mim. Tínhamos local para fazermos nossas reuniões, ao ar livre, saíamos, passeávamos. E eu gosto muito da religiosidade que pratica o relacionamento, que leva as pessoas a relacionarem-se umas com as outras através dos laços de amor, de respeito, de afeto, de responsabilidade, né, que devemos manter uns com os outros. Então, o pastor Ronaldo e a equipe pastoral estão se reunindo, pensando em algumas alternativas muito especiais para que esta realidade entre nós torne outra vez, né? Que vivamos, que pratiquemos estas verdades outra vez, de maneira bem criativa, que o Espírito Santo naturalmente vai promover. Então, este ano, né, pastor Ronaldo? Este ano vamos ter muitas boas novidades para vocês. E eu quero dizer para vocês, eu não quero ninguém vivendo sozinho. O cristianismo sozinho é o cristianismo pecaminoso. O Senhor ensina, não é bom que o homem esteja só. A igreja é a família dele. É a família que imita a relação que Pai, Filho e Espírito Santo têm.
Eles estão a primeira família, né? É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo, que expressam a nossa unidade familiar e unidade cristã. Assim que nós devemos viver uns com os outros, como família. Um dependendo do outro, um amando e servindo o outro, um próximo do outro, ajudando o outro. Vamos descobrir muitos defeitos uns nos outros. Vamos. Eles também vão descobrir em nós. Nós não somos melhores do que ninguém, por isso dependemos uns dos outros. Então, vamos ter muita boa novidade, eu fiquei muito grato a Deus por isso. Então, Mateus capítulo 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos vierem com ele, então o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes, preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou preso, e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome, e não me destes de comer. Eu tive sede, e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade eu vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Espírito Santo, aqui está a tua palavra, guardada, reservada para nós, como filhos amados do nosso Pai Celestial, para que a conheçamos e a pratiquemos. Ó Senhor, pedimos que nos ajudes a não só ouvir estas verdades, mas termos a capacidade de praticá-las. Só Tu podes nos ajudar, Senhor. E nós oramos e Te pedimos isto, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A maneira como Deus vai distinguir os justos e os ímpios não será pela opção que nós fazemos da vida religiosa. Se você é batizado, se você é dizimista, se você frequenta a igreja aos domingos, se você faz parte das células dos nossos recéns, se você é um obreiro, se você é um diácono, uma diaconisa, um pastor, uma pastora, se você é um líder, seja você quem for, a maneira como nós seremos conhecidos e a maneira como nós seremos distinguidos e separados pelo Senhor, como o texto vou lembrá-los melhor, é pelo compromisso que nós vamos manter uns com os outros. Isso é coisa absolutamente séria, porque o Deus que nós temos é um Deus de aliança.
É um Deus de aliança, não é um Deus solitário, que vive só para Ele, buscando os interesses dele, os benefícios dele, que todo mundo dê glória para Ele, que todo mundo dê honra para Ele, que todo mundo exalte o nome dele. Espera aí, não. Este Deus nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor da história, na pessoa do seu Filho Jesus e na graça que emana do seu Santo Espírito, quer que a família dele, recriada pelo poder da obra do Calvário, dos nascidos de Deus, dos regenerados, que a família dele aprenda a viver aqui e agora, como filhos benditos dele e como irmãos uns dos outros. Aqui ninguém foi criado para viver uma vida independente. O escritor de Provérbios diz que o solitário busca o seu próprio interesse, rejeitando, portanto, viver na plenitude da sabedoria de Deus. Rejeita a verdadeira sabedoria, diz o escritor de Provérbios, Salomão. Sabe? O solitário. Quem é o solitário? O solitário é aquele que diz: eu vivo para mim, cuido do meu interesse, cuido da minha vida, não cuido da vida de ninguém, não quero nem saber da vida dos outros. Ou é bom ou é mal, não me interessa. Eu cuido da minha, faço o que eu quero, ando do jeito que eu quero, não dou satisfação para ninguém, faço o que eu bem entendo, não devo nenhuma satisfação para ninguém, não preciso viver debaixo da autoridade de ninguém, não exerço autoridade sobre ninguém, não quero nem saber. Eu vivo a minha própria vida e glória a mim, louvado seja eu. É uma religiosidade irresponsável. E o que o nosso Pai Celestial criou no seu coração, desde o princípio das Escrituras, vocês vão notar isso, é exatamente o fato dele desejar ter uma família que haveria de abençoar todas as famílias da terra. Dizia o Senhor quando chamava Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti e em tua família. A nação de Israel, do povo de Israel, foi levantado por Deus para expressar a vida desta família. Se não expressam, é por causa do pecado, que infelizmente foi opção do ser humano, que entendeu que poderia viver uma vida independente. Não devo nada, não tenho que dar satisfação para ninguém, faço o que eu quero e ponto final. Resultado do pecado na vida do ser humano. Porque o modelo, como eu já disse a princípio hoje aqui, o modelo que o nosso Pai Celestial nos deu, de unidade, é através da Trindade. São os três em um só: Pai, Filho e Espírito Santo, representando a unidade da família dele, representando a unidade da sua família neste mundo. Então a família de Deus foi criada por Deus para viver em amor. Para viver em amor. Amor aqui é demonstrado pelos relacionamentos que nós praticamos de uns para com os outros. E que coisa triste, estava dizendo com a pastora Sueli ainda ontem, quando víamos, né, algumas notícias dos jornais da noite. Que tristeza! É o mundo todo em violência. É uma coisa louca. Nas redes sociais, né, eu, sinceramente, eu acabei com todo meu acesso à rede, não quero saber. Só tenho o WhatsApp e o telefone e estou satisfeito, não quero mais nada. Tá? Porque uma vergonha. É um centro de acusação, de violência, de palavrão, de acusações mesquinhas, covardes, de uns para com os outros. Se um não concorda com a opinião do outro, o que tem de palavrão, vocês sabem disso melhor do que eu, porque eu acabei com isso, eu não quero saber. Tá? Porque eu quero alimentar a minha mente com aquilo que me dá esperança. Não me alimentar a minha mente com ira, com rancor, com ódio. Uma coisa louca, é o absurdo, é nojento, é inacreditável. A gente ver que, né, o ser humano chegou num nível, né, tão baixo que ele é capaz
de agredir quem quer que seja se não estiver de acordo com a sua opinião. Vi um crime que foi praticado, vi ontem pela televisão, né, um taxista que estacionava o seu carro. Eu acho que vocês devem ter visto isso. O taxista estacionava o seu carro, normal, no seu direito, e o outro chegou, e achou que ele estava demorando muito. Sabe o que ele fez? Saiu do carro, foi lá, encostou na janela do táxi e deu 3 tiros. Vocês viram isso? Devem ter visto isso, né? Deu 3 tiros e matou. E depois foi embora. Ouça bem. Ouça bem. Isso é só o começo. Quando nós liberamos armas nas mãos do povo, armas na casa do povo, ouçam que nós teremos essas notícias cada vez piores. É o marido que sente que a esposa não lhe dá toda a atenção que ele gostaria, e ele pensa que ela deve estar com outro, chega lá, dá 2 tiros nela, mata. 2, 3 facadas nela, mata. Eu estou falando o que vocês sabem melhor do que eu. Agora, para mim, sabe o que me deixa realmente estarrecido? É saber que o povo que se diz crente é que apoia esse tipo de atitude. O povo que se diz crente, que deveria ser exemplo e modelo, é que apoia esse tipo de violência, de criminalidade, de imbecilidade, trai o seu semelhante, magoa seu irmão dentro de casa. É os filhos que fazem com os pais com os filhos, irmãos com irmãos. Isto na igreja. Esse é o momento que o mundo está vivendo. Por se multiplicar a iniquidade, completem a declaração de Jesus: o amor de muitos se esfriará. É multiplicação da iniquidade nos nossos dias, pessoal. É aquele que está sujo, suje-se ainda, como diz o escritor, o Espírito Santo em Apocalipse. Aquele que é ímpio, seja mais ímpio ainda. Quem é santo, seja mais santo ainda. Mas quem é sujo, suje-se mais ainda. Agora, eu fico pensando, meu pai, e a igreja de Jesus? São pastores, sendo motivo de escândalo. Pastores, né? Sem querer ser exagerado, mas fico pensando em Rui Barbosa, né? Uma frase famosa dele, que de vez em quando todos nós repetimos, né? Quando ele dizia, vendo tudo isso, ele dizia: tenho vergonha de ser honesto. A gente às vezes tem vergonha de ser honesto. Vergonha. Porque está nivelando o padrão, está nivelando todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Eles acham que todo mundo é igual. Se é pastor, tem que ser ladrão. Se é padre, tem que ser pedófilo. E vai por aí fora. Se é militar, tem que ser violento. Se é político, tem que ser corrupto. É assim. A gente mediu as pessoas por aquilo que nós somos. A gente tem medido as pessoas por aquilo que a gente é. Então a gente acha que todo mundo é igual a nós. A gente acha que todo mundo é igual a nós. E a igreja de Jesus, por favor. Eu sou pastor da igreja de Jesus. Há 53 anos, pastor do rebanho de Jesus. Mas eu nunca vi na história do cristianismo, ainda mais o cristianismo nosso, brasileiro, né? Tanta mediocridade, tanta imbecilidade, tanta arrogância, tanta violência, tanto orgulho, tanta presunção. Que Deus guarde a mim e a você
Porque nós não somos melhores do que ninguém. Somos? Que não tem nenhum melhor do que o outro. Quando eu vejo essas coisas, eu digo: Senhor, me livra até o último dia da minha vida. Que a tua palavra diz que na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então me livra, Senhor. Quando chegar na minha velhice, que eu não chego ainda. Por que você está rindo? Por quê? Gracinha. Hã? É só quando chegar na velhice. Daqui a 50, obrigado, cara. Por favor, depois você me passe ali na tesouraria e nós vamos reservar um abraço especial para você. Bom, mas vamos aqui. Como é que será a maneira de Deus distinguir os justos dos ímpios? Não será pela opção religiosa, não será pela sua religiosidade. Sou membro da comunidade, membro da presbiteriana, membro da batista, metodista. Não será por isso, não. Ah, não, eu sou batizado, fui batizado nas águas, eu sou dizimista, sou ofertante fiel, e eu frequento a igreja aos domingos, e eu gosto de ouvir as palestras dos pastores e dos convidados. Quero dizer para você que nós seremos conhecidos não pela nossa opção religiosa, mas pelo nosso compromisso de uns para com os outros. De uns para com os outros. O apóstolo João, 1 de João, capítulo 4, verso 20, projeta para mim, filho, 1 de João, capítulo 4, verso 20, o apóstolo João diz assim, ouçam bem, 4, 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, o que é que ele é? O que é que ele é? Mentiroso! E quem vê? Pois aquele que não ama a seu irmão, na sequência, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E ainda João está dizendo, neste mesmo capítulo, está dizendo que aquele que não ama seu irmão é assassino. É assassino. Assassino não é só quem dá um tiro na testa do outro, uma facada nas costas de alguém, não. Assassino é quem não ama seu irmão, diz a Escritura. Meu, pessoal, a coisa mais séria do que vocês estão imaginando. A opção que nós fizemos um dia foi a opção que Jesus nos ofereceu, de nós sermos os continuadores do ministério dele. Que nós continuássemos a vida dele. Que cristianismo é a continuidade da vida de Cristo. Paulo diz, cristianismo é Cristo em vós, esperança da glória. Cristianismo não é a igreja em vocês, a religião em vocês, não. Diz, cristianismo é Jesus em você. É você expressando a vida de Cristo. Texto que eu gosto sempre, estou sempre repetindo, que é importante a gente reforçar, quando o apóstolo São Paulo está declarando, eu estou crucificado com Cristo. Gálatas 2, 19 e 20. E vivo, não eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e assim mesmo se entregou por mim. Então Paulo está dizendo, não sou eu, é Cristo. Pessoal querido, cristianismo é Cristo em você. É Cristo em mim. Cristianismo não é religião, pessoal. Cristianismo é relação de intimidade, de comunhão e de amor com o nosso Pai Celeste e com o seu Filho Jesus. Cristianismo é você ser continuador do ministério de Cristo. Por favor, queridos, guarde isto no seu coração. Ser cristão é ser continuador da vida e do ministério de Jesus. Por favor, entenda isto. Se nesta manhã eu não conseguir dizer nada, vocês não entenderem nada do que eu vou falar, pelo menos guarde isto. Ser cristão é continuar o que Jesus começou entre nós. E Jesus disse que vos ameis uns aos outros. Como que vos ameis uns aos outros?
como eu vos amei, disse Jesus. E Jesus disse mais: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vós tiverdes amor uns aos outros. Os discípulos de Jesus são conhecidos não pela religião que têm. Os discípulos de Jesus são conhecidos pela vida de Cristo neles. Como é que você trata a sua esposa em casa? Como Cristo a trata? Como é que você trata seu marido em casa? Como é que você trata seus filhos? Como você trata seus pais? Como você trata o seu patrão? Como você trata o seu empregado? Como você trata com as autoridades constituídas? Como você trata as pessoas com quem você se relaciona? Como você trata seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola, seja onde for? Como é que você os trata? Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Como é que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus? Está lá o texto para vocês. Repitam, leiam comigo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como é que a gente conhece que é discípulo de Jesus? Por causa do amor que mantemos uns com os outros. Não é se você é dizimista, se você é ofertante, se você vem às reuniões da comunidade sempre, se você é obreiro da igreja, é pastor, sei o que for. Realmente, isto tudo não é o que identifica você como discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus são parecidos com Jesus e amam como Jesus ama. E amam? E amam? E amam? Como Jesus ama. Se os nossos relacionamentos vão determinar a nossa entrada no reino de Deus, como o texto da Escritura que você ouviu, os nossos relacionamentos que vão determinar a nossa entrada, o nosso acesso ao reino celestial, devemos nos avaliar de acordo com as verdades expostas no texto que li para vocês. Então, avaliar a nossa vida de acordo com esses 4 princípios que eu vou deixar nesta manhã com o seu coração. 4 responsabilidades. São minhas e a sua também, como cristãos. Qual é a condição para você praticar essas verdades? Antes de eu expô-las, 1 de João. Luquinha, vê para mim. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Põe para mim, Luquinha. Vai. Vamos ler? Amados, então vamos dar uma paradinha aqui. Deixa exposto o verso anterior, Luquinha. Você ama a Deus? Nem responda, por favor. Nem responda. Nem responda. Você ama a Deus? Olha o texto. O que ama é aquele que conhece a Deus. Pois se você dizer que você ama a seu irmão e você despreza seu irmão, trai seu irmão, calunia seu irmão, é violento com seu irmão, quero lhe dizer uma coisa com muita seriedade. E a Escritura explica para mim e para você. Característica daquele que tem a capacidade de amar é aquele que é nascido de Deus. Porque se você não ama, você não é nascido de Deus. Se você não ama,
não é nascido de Deus. E o que é amar? O amor é o que o amor faz. Esta frase eu repito ao longo dos meus 50 anos de vida pastoral. E faço questão de repeti-la sempre. Porque o amor não é o que eu sinto. O amor é o que eu faço. O amor que as pessoas dizem que sente, esse chama-se paixão. Paixão. Por isso que os casais, os casamentos, assim, eles não duram muito, sabe por quê? São alimentados com paixão. Chama-se o amor eros, o amor do erotismo, o amor erótico, o amor das emoções, o amor dos meros sentimentos humanos. Eros. Ou então nós temos uma outra palavra do idioma grego que identifica amor, a palavra é phileos. O amor identificado pela palavra phileos significa o amor das emoções, o amor da simpatia. Eu gosto muito de você, porque você é um cara simpático, legal, um cara bom, meu amigo, gosto de você, puxa, que coisa boa, torcemos para o mesmo time, e andamos, né, nos mesmos rumos, né? Então, puxa, gosto muito de você. Este amor phileos é o amor das emoções. É um amor muito instável. Daqui a pouco a gente acha que ele é antipático, pronto, já deixou de amar. Que ele é antipático, não é bem isto, não gostei muito dele, ele me contrariou, ele falou não, ele errou comigo, ele me feriu, ele me machucou, ele disse bobagem, então não amo mais, acabou. Esse é phileos. O eros é um amor da atração física. Daí a palavra erótico, eros, Deus do amor sensual. O phileos, amor das emoções. Qual é o amor de Deus? Qual é o amor de Deus? Identificado pela palavra, também do mesmo idioma, ágape. O ágape é o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que o Senhor nos tem dado. Romanos, capítulo 5, verso 5. O amor de Deus derramado no meu e no seu coração, que faz com que nós nos amemos uns aos outros. Mas o amor que nós oferecemos uns aos outros é o amor que se interessa pelo semelhante. Porque o amor que Jesus demonstrou por ocasião da ceia, que ele reuniu os seus discípulos, qual foi a grande lição da ceia? Jesus toma a bacia, com água, uma toalha no braço, dobra os seus joelhos, trabalho que era para escravo, ele vai fazer, chama os seus discípulos, manda tirar as sandálias e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E o que é que Jesus diz? Jesus diz assim: viram como eu fiz? Se eu, sendo Senhor, dei para vocês o exemplo, lavando os pés de vocês, lavem, portanto, os pés uns dos outros. O que significa isso? Que amor é evidenciado pela lavagem dos pés uns dos outros. É o marido lavando os pés da esposa em casa, nos momentos difíceis que a esposa passa, as dificuldades, tristezas, lutas, pressões. É a esposa lavando os pés do seu marido, sofrido, traído no emprego, no trabalho, situações difíceis da própria vida, lavando-lhe seus pés. São os pais cuidando dos seus filhos, lavando-lhes os pés. Filhos machucados, feridos, vocês não podem imaginar. Os pais se interessam em lavar os pés dos filhos. Que amar seu filho não é você falar assim: eu te amo, viu? Eu te amo, filhinho. Eu te amo, filhinho. Isso é besteira, isso é conversa fiada. Eu até tenho pavor quando eu ouço esse tipo de declaração. Isso é besteira. Não quer dizer nada isso. É apenas uma frase de efeito.
Amo você, viu? Amo você. Espera aí, amo você. Sabe quando é que vocês vão me amar? No caso de vocês para comigo. Sabe quando é que vocês vão me amar? Quando vocês se preocuparem com as minhas necessidades. Viu? Contei para vocês as lutas que passei. Poucas pessoas foram até mim, Sueli, para lavar os meus pés, sabe? Poucas pessoas. Alguns poucos. Essa semana eu provei novamente na minha vida um exemplo assim de alguém que interessou-se nas minhas lágrimas, nas minhas dificuldades e procurou-me para orar por mim, para sentir as minhas dores. Ele não queria saber nada da minha vida, ele só queria saber que ele podia orar por mim, me abençoar e dizer: estou junto com você, lavando os seus pés. Começo dentro do seu lar. Como é que você trata de lavar os pés da sua esposa? Como é que você lava os pés do seu marido? Como é que você está lavando os pés dos seus pais? Os seus pais idosos, seus pais enfermos, seus pais solitários, sozinhos, seus pais que sofrem. Estava lendo um artigo interessante sobre velhice. Me interessou, não, né? Porque quando chegar, naturalmente, eu quero saber como é que faz. Interessante, tá vendo? Né, carinha? Estamos aí, né, carinha? Aí, então, eu estava interessante que eles, assim, as características da velhice, né? E os caminhos que nós podemos tomar. O primeiro caminho, né? Vê se eu me lembro aqui, eram 4. O primeiro caminho é o seguinte: você vai morar com os filhos. Vou morar com os filhos. Então eu falei, sou candidato, né? Pelo menos eu estou com 6 filhos, vamos ver se eu me candidato a morar com qualquer um deles, né? Vem, filho, você vai ver a encrenca que eu vou arranjar para você. Os 2 estão me convidando aí. Eles não sabem da encrenca, eles querem para a vida deles. Então, primeiro, vai morar com os pais. Desculpe, com os filhos. Vai morar com os filhos, né? Segundo, vai numa casa de repouso. Vai numa casa de repouso, né? E vai morar com outros idosos na casa de repouso. Conviver com outros idosos na casa de repouso, né? Tentar esta convivência. Terceiro, vê se eu me lembro aqui, o terceiro vai morar com uma casa de repouso, vai morar com seus filhos. Terceiro, você resolve viver sozinho. Aluga uma casa, um quarto e cozinha para você, e vai morar sozinho nesta casa, quarto e cozinha para você. Fica lá, sozinho. Mas na terceira, vai morar, né, com os seus filhos e tratar de preparar para eles, como é o nome daqueles bombonzinhos? Como é? Chocolate? Como é? Brigadeiro. Vai fazer brigadeiro no aniversário dos seus netos. Eu pensei, estou com 16 netos, vai fazer brigadeiro para lá, hein, cara? Vai fazer brigadeiro para lá, não vai ser fácil. Então, tem os avós que estão preocupados só em fazer brigadeiro no aniversário dos seus netos. Entendeu? Eu disse, Senhor, eu não quero essa vida para mim, não. Vida para mim, Senhor, eu quero ter saúde necessária para eu poder servir as pessoas, servi-los, servir a igreja, servir meus irmãos, servir o pobre, a viúva, o necessitado, o aflito, o desesperado. Eu quero continuar servindo o Senhor até o último dia da minha vida. Falei para a Sueli, estamos juntos nessa, filha? Ela falou, junto, até que a morte nos separe. Tem uns que só estão esperando fazer brigadeiro no aniversário dos netos. Sinceramente, filhos, isso não é a vida que Deus tem separado para nós. Se você perdeu o seu estímulo para viver a sua vida cristã, alguma coisa está errada. Não que você não vá no aniversário, não que você não esteja com os filhos, não que você não vá à casa dos seus pais. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a vida cristã é mais do que isto.
ouvi esses dias uma senhora de 92 anos de idade. Ela faz um trabalho nos hospitais com crianças com câncer terminal. E ela, 92, ela dizia: eu faço questão de vir aqui contar histórias para as crianças, trazer uma lembrancinha, trazer um bombom, dar uma palavra com os pais. 92 anos. Ela vai, porque ela entendeu a importância de servir o seu semelhante. O amor é o que o amor faz. 4 características desse amor. Disse Jesus, olha lá, capítulo 5 de Mateus, que eu li para vocês. Esse é outro. Capítulo 5, lá no início do livro, né? Eu li para vocês 25, esse é 5. 5 está lá, veja lá nas bem-aventuranças, capítulo 5, verso de número 6. Verso de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Queridos, se nós olharmos ao nosso redor, vamos encontrar muitas pessoas com fome e sede de justiça. Estão sendo injustiçados na família, no trabalho, na sociedade, sendo injustiçados em muitas e muitas situações da própria vida, estão levando pessoas a viverem injustiçadas. Moralmente, civilmente. Mas aqui é outro tipo de injustiça. Desculpa, é outro tipo de fome e de sede. É fome e sede de justiça de Deus. Fome e sede de ver a manifestação da bondade de Deus sobre a nossa sociedade em termos de justiça. De estabelecer os verdadeiros parâmetros da verdade, do amor, na nossa sociedade, para os quais Deus nos chamou para isso. Se nós olharmos à nossa volta, vamos encontrar muitas pessoas com fome e sede de justiça de Deus, com necessidades espirituais, carentes da vida plena, da vida abundante de Deus. Quem vai alimentá-los? Quem vai descedentá-los? Quem irá levar uma palavra para esses que têm fome e sede de Deus? Tem gente sedenta, precisando ouvir uma palavra, um desafio. Fome e sede, tem sede de justiça, de paz, né, de contentamento, de alegria, de vitória, de perdão. Fome e sede de Deus. Quem vai fazer isso? Somos nós. Segundo, diz a Escritura que serão bem-aventurados aqueles que usarem de misericórdia com os estrangeiros. Viram lá? Capítulo 25 de Mateus. Não viu? Pega outra vez. 25, Mateus. Quero que você anote isso. Pense comigo, 25. Diz assim: há pessoas que tiveram fome e sede de justiça de Deus. E então Jesus disse: e vocês me deram de comer. Verso de número 35. Eu era forasteiro e me hospedastes. O que é forasteiro? Estrangeiro. E me hospedastes. Hoje em dia, o mundo, vocês estão vendo a correria, né, de várias nações que estão em conflito, que estão em guerra, que estão em fome, que estão desesperadas, e as pessoas fugindo destas nações. O caso da Venezuela, aqui do lado da gente, né, e outros tantos, né, lá na Ásia, na África, gente na Europa, gente desesperada, com fome, com sede, desejo de ser hospedado, porque por causa do pecado, do egoísmo do ser humano, muitas pessoas são injustiçadas, são abandonadas. Estrangeiros, por causa do pecado e da necessidade, muitas delas, de perdão. Muitos se sentem excluídos da família de Deus, se sentem estrangeiros. Gente que fracassou, que errou, que pecou, que foi fraco, que teve uma debilidade qualquer, um fracasso qualquer. Excluímos, colocamos para fora.
Muitas vezes acontece isso dentro da própria igreja de Deus. Esses precisam ser hospedados no coração de amor de alguém. Então, a igreja de Jesus é a igreja que tem olhos de misericórdia, que visa o ser humano, alcançar o ser humano com olhos de misericórdia, de compaixão. O amor não expõe o pecador aflito, mas o amor protege, conforta, ajuda. O amor vai buscar, vai levantar, vai animar, vai abençoar. Esta é a característica do amor. Estrangeiros que estão, às vezes, fora do nosso convívio, fora da nossa relação de afeto familiar, fora dos nossos vínculos. E a gente precisa se preocupar com esses estrangeiros, precisando da graça de Deus, trazê-los para a família de Deus, acolhê-los no seio da família de Deus, que não são apenas os estrangeiros, né, socialmente abandonados, mas aqui são os estrangeiros espiritualmente abandonados, que precisam da graça de Deus, do amor de Deus, porque são estrangeiros, não conhecem a realidade da família de Deus, que pratica na sua essência o amor serviçal. E aí o apóstolo São Paulo, quando fala sobre isso, ele diz: sede vós igualmente hospitaleiros, né? Sede vós, abram as portas da casa do coração de vocês para abrir, servir e amar uns aos outros. Na continuidade, tive fome e me destes de comer. Tive sede, verso 35, me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Estava enfermo e me visitastes. Estava preso e fostes ver-me. Quem são aqueles que estão nus? Estão esperando que alguém os vista. Quantas pessoas, mesmo aqui entre nós, estão completamente desprovidas de proteção para a sua nudez. Talvez por causa de um pecado cometido, de um erro praticado, se sente nu, se sente completamente desprotegido. E o pior de tudo, se sente envergonhado, abandonado, desprezado. Muitos assim, filhos, dentro da nossa própria igreja. Gente que errou, que falhou, que pecou, e não encontrou uma palavra de ânimo, de incentivo, de estímulo, mas de condenação, de acusação, de dedo em riste, para acusar, para derrubar. Estava nu, disse Jesus, e me vestistes. E por fim, estava doente e estava preso, enfermo e me visitastes. Estava preso e fostes ver-me. Na igreja há pessoas fracas, doentes espiritualmente, outras estão presas pelo pecado, e quem está doente não sente fome, nem fome de Deus, nem sede de Deus. Quem está doente não discerne, não entende a vida de Cristo. É preciso levar essas pessoas enfermas, levantá-las, animá-las, curá-las, libertá-las e levá-las a Cristo, que vai suprir as suas necessidades. E este Cristo se manifesta quando eu me manifesto. Lembre-se que cristianismo não é a religião da qual eu participo, mas cristianismo é a continuidade do ministério que Cristo começou e que eu sou continuador dele. Deus nos livre da apatia, de sermos indiferentes às pessoas e não socorrê-las. E a igreja, meus irmãos, este é o sonho que eu tenho ao longo da minha vida, a igreja deve proporcionar um ambiente familiar, onde essas pessoas poderão ser saciadas, acolhidas, cobertas na sua nudez, saradas, libertadas, transformadas, amadas, cuidadas, amparadas. A igreja é para isto, meus queridos. Por fim, eu vou terminar com uma estatística para vocês aqui, que eu recebi algum tempo atrás, fruto
de um artigo escrito na revista Impacto, uma revista muito interessante, quando ela fala a respeito deste tema que eu estou comentando com vocês. E o tema daquele artigo era o seguinte: onde está teu irmão? E esse artigo diz assim: a igreja talvez seja hoje o único exército do mundo cujos soldados não voltam para buscar os seus feridos no campo de batalha. A igreja, hoje, talvez seja o único exército do mundo cujos soldados não voltam para buscar os seus feridos no campo de batalha. Ao contrário, substitui os soldados feridos rapidamente e segue em frente, esquecendo-se de que muitos soldados de valor ficaram à beira da morte nestas trincheiras. O último censo, a última estatística do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, concluiu o seguinte: que no Brasil, o número de crentes desviados das igrejas evangélicas por aí, crentes desviados, subiu a um número assustador, aquilo que hoje em dia chama-se dos desigrejados, que hoje tem igreja para tudo quanto é gosto, e o povo caindo até nas garras de aproveitadores, de mercenários, de comerciantes do evangelho, que não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver com o cristianismo. E diz o IBGE, estima-se que haja hoje, apenas no Brasil, entre 30 milhões e 40 milhões de pessoas que um dia frequentaram alguma igreja evangélica. 30 a 40 milhões que um dia frequentaram uma das nossas igrejas. Uma igreja de 10 anos, que manteve média de 200 membros, viu passar pelo seu hall de membros o dobro deste número, isto é, 400 pessoas que passaram por esta igreja hoje estão desviados. Abandonaram o cristianismo, abandonaram a vida cristã. Uma igreja média de 200 membros, em 10 anos, viu este número baixar para 200. Uma igreja com 400 pessoas passaram a 200, a metade. Perdeu a metade. A porcentagem de desviados que retornam hoje à igreja não passa de 10%. Gente que se desviou, que ficou decepcionada, escandalizada, ferida, machucada, não sei qualquer motivo que teve. Não passa de 10% a porcentagem dos desviados. Entre 60% e 70% dos desviados não receberam qualquer atenção dos seus líderes ou membros quando decidiram sair da igreja. Ninguém se importou. Porque a igreja, que é um clube, as pessoas não têm vínculos, não têm compromisso. Numa família, você sabe quando o seu filho sai de casa. Quando o seu marido não está em casa, você sabe. Família, é assim que funciona. Mas no clube, não. No clube, cada um vive a sua própria vida e faz o que bem entende. Entre 40% e 30% desses membros receberam apenas 1 a 3 visitas de membros desta igreja, que se revelaram, na maioria das vezes, visita de cobrança ou de condenação. Foram lá para... Você não vem por quê? Você, afinal de contas, sabe que... Né? Aquelas visitas de condenação, de cobrança, e não de serviço, e não de lavar os pés. Hospícios e presídios são os lugares e destinos de boa parte dos desviados. Hospício e presídio. Lugar para desviados. De cada 10 andarilhos esses que frequentam as estradas, né? As ruas, 3 frequentaram uma igreja evangélica um dia. Cada 10, 3 frequentaram, nunca mais voltaram.
E a maioria dos desviados, que é acima de 50%, é afetada pelo ressentimento com a sua liderança. Tem tristeza de saber que os seus líderes os desprezaram, que os seus irmãos os abandonaram. Disse Jesus: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, estava preso e fostes ver-me. E então os justos perguntarão naquele dia, verso 37, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede? Quando te vimos forasteiro, nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo, preso e fomos visitar? E o rei responderá: verdade vos afirmo que sempre que um fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Para mim esse é o quadro mais claro da realidade da Igreja de Jesus, que nós precisamos retomar, que nós precisamos praticar e revivê-lo. É a melhor expressão da igreja, é a família de Deus. E na família de Deus, um se interessa pelo outro. Quantos aqui nesta manhã estão vivendo assim de sofrimento, sozinho, não tem ninguém para dar uma palavra? O pastor Ronaldo está organizando uma equipe, junto com os demais pastores, uma equipe de aconselhamento pastoral durante a semana. Pastor Ronaldo, são senhoras que virão ajudar, são obreiros que estarão juntos, uma equipe grande de pastores e pastoras que virão para atender durante a semana. Muita gente que não frequenta célula nenhuma, que não tem relacionamento, né, nos G100s. Nem todo mundo está vinculado aos G100s. Nem todo mundo está identificado com uma célula. Isso é natural. Está sozinho, precisando de ajuda, chorando, desesperado. Você viu o número de suicídios que aumentou nos nossos dias? Pior de tudo é suicídio de pastores. Todos os dias eu vejo aqui nas notícias dos jornais, vocês também veem, pastores, filhos de famílias que se dizem cristãs, suicidando-se. Contei para vocês, né, semanas atrás, né, aquele quadro lá, uma das famílias lá da nossa comunidade em Guarulhos. Né? Outra lá com o pastor Osmar. O pastor Osmar estava me contando, aconteceu muito semelhante o quadro. Uma jovenzinha, adolescente, né, que teve problemas dentro da sua casa com os seus pais, e a melhor coisa que ela fez foi pegar o revólver do seu pai, que estava na mesinha de cabeceira, e dar um tiro em si mesma. Está lá, o pastor Osmar me contou semana passada. Que tristeza é isso, filhos. Essas notícias eu nunca tinha ouvido na minha vida antes, não. Vocês tinham? Nem eu. Que coisa louca. Agora eu fico pensando, em onde está a igreja? Muitas vezes nós estamos pensando no nosso próprio ventre, pessoal. Quando eu vejo a Fundação Comunidade da Graça, né, uma fundação que atende quase 1 milhão de pessoas por ano, que estão os seus líderes aqui, os pastores, está o pastor Carlos Júnior e a pastora Patrícia, junto com demais irmãos que ajudaram na constituição dessa fundação. Está aí o meu amigo José Tadeu, que é o seu presidente hoje. Então, atende quase 1 milhão de pessoas. Essa visão que nós temos é tão pequena, é tão limitado o que estamos fazendo. Atendemos lá o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado. Choramos com os fracos, ajudamos quem não tem o que comer, quem não tem o que vestir, que está sendo injustiçado. Mas tão pequeno, nem vocês sabem disso, a gente até nem faz propaganda direito. Tenho que chamar a atenção dele. Divulguem isso, as pessoas saberem que a gente ensina e pratica. A gente ensina isso para você, mas pratica.
Quando eu vi 4 crianças abandonadas, eu já tinha 3 filhos, eu e Sueli, 4 abandonados. Eu adotei os 4. Sabiam disso? Sou pai adotivo de 4. E pai natural de outros 3. Digo isso para vocês, para dizer que eu sou melhor que vocês? Não. Digo isso para vocês que aquilo que eu ensino para vocês, eu preciso praticar. Que de hipócrita, mentiroso, nos púlpitos está cheio por aí. Eu não quero me incluir no meio dessa gente. Na minha velhice, eu quero continuar dando frutos viçosos e florescentes, como diz a Escritura. Agora, o que é que você faz para diminuir a dor do seu irmão? Vestir o que está nu, dar de comer a quem está com fome, sede de justiça, de paz, de alegria, de libertação. Você está correndo para baixo, para cima, para fazer o quê? Fazer o quê? Qual é o alvo principal da sua vida? Fico pensando se cristianismo é Cristo em nós. O que é que Cristo faria hoje no contexto da sociedade violenta que nós estamos vivendo? O que Jesus faria hoje para diminuir o sofrimento das pessoas que estão ao nosso lado? O que Jesus faria hoje, através da minha e da sua vida, para consolar o fraco, abatido, triste, oprimido? O que Jesus faria hoje? E a igreja tem tanta coisa para a gente fazer junto, pessoal. Por isso que eu fico dizendo sempre para vocês daqui, quero ter vocês mais perto de mim, mais próximos a mim, mais próximos a mim. Obrigado, pastor Ronaldo, pastor Catalani, e os demais pastores que fazem parte da nossa equipe pastoral, que têm visto esta ansiedade, estão trabalhando com este propósito, com esse projeto. A gente amar, servir, abençoar as pessoas. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. Porque o amor é de Deus. E quem não ama, não conhece a Deus. Não nasceu de Deus. Porque Deus é. A evidência que você é nascido de Deus, não é se você frequenta as reuniões da comunidade. Não é se você é dizimista, se você é ofertante, se você frequenta as reuniões de domingo, de quarta, ou de quinta, ou de sexta. Não. A evidência que você é nascido de Deus é que você ama, que você se interessa em servir. Se você quiser integrar-se neste batalhão de discípulos de Jesus que quer trabalhar para servir, venha falar conosco. Venha falar conosco. Os pastores dessa comunidade estarão disponíveis para ouvir você e ajudar você.